Olá, hoje no Almanac em Pauta nós recebemos a especialista em direito previdenciário, Fabíola Marabiza. Veio bater um papo com a gente a respeito do que modificou nessa área tão importante para todos nós. O direito previdenciário, nossa aposentadoria e tudo mais que vem atrás disso. Fique conosco, nós voltamos em seguida. A Sempre Serviços Contábeis, 21 anos de experiência no ramo da contabilidade. Atuamos em todos os segmentos do mercado. Além disso, você conta com assessoria contábil, pessoal, tributária, previdenciária e constituição de empresas. A Sempre Serviços Contábeis, Rua Siqueira Campos, 1171, quinto andar, no centro de Porto Alegre. Entre em contato conosco. Olá, hoje o Almanac em Pauta vai tratar de direito, e um direito especial para muitos de nós brasileiros, o direito previdenciário. Nós convidamos a especialista nessa área, a doutora Fabíola Marabiza, que veio bater um papo com a gente a respeito de tudo que a gente encontrou de novo, está vendo de novo, muita modificação, né, doutora? Boa noite. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente, modificações no direito previdenciário, principalmente no que diz respeito à nossa previdência, a previdência brasileira, ela está sempre mudando, alguma revisão. O que agora está em pauta é a decisão do STF, que alterou os tetos correspondentes à emenda constitucional de 20 de 98, aquela modificação que nós tivemos em dezembro de 98, e o teto referente à emenda 41 de 2003, que foram algumas alterações que nós tivemos também com relação ao teto em dezembro de 93. Deixa eu entender um pouquinho mais. Isso pega o quê? Nós vamos falar de pessoas que se aposentaram desde quando? Nós vamos voltar muito tempo para trás ou só pessoas a partir dessas datas, 98, enfim? Bom, isso nós temos um outro detalhe. Para quem lembra, há um bom tempo atrás, há uns 2, 3 anos, nós tivemos aquela enxurrada de ações. Dizia-se, a pessoa que se aposentou de 77, 88 tem direito à revisão de benefício. E aí vinha todos os clientes, eles vinham, me aposentei, eu tenho direito. Depois nós tivemos do RSM, que foi aquela alteração em fevereiro de 94, do INSS, que não teve correção. Ali nós pegávamos todo mundo que se aposentava de 94 a 97. Então, a fatia era muito maior. Essa questão do teto, ela é mais específica. Ela abrange uma boa fatia, a maioria dos beneficiários. Dos beneficiários hoje ainda. Isso. Quais são eles? Praticamente todos. Aposentadoria, quem se aposentou por tempo de contribuição, por invalidez, por idade, quem recebe pensão, que aí nós vamos verificar o benefício originário, aquela aposentadoria que acabou gerando a pensão em razão do falecimento, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio doença, praticamente todos os benefícios, tá? Mas por que cada caso é um caso? Porque nesse direito de reajuste, nessas alterações do teto, nós temos muita questão específica. Então, nós obrigatoriamente, para entrarmos com pedido administrativo ou judicial, nós temos que fazer um cálculo. Por quê? Porque essas novas aposentadorias, desde a emenda constitucional de 15 de dezembro, elas pegam o quê? Se faz um cálculo aritmético, pegando as contribuições de julho de 94 até o dia que tu faz o requerimento do teu benefício. Nisso se faz uma média aritmética, pega, sempre limitando ao teto, o que passa fica o teto, e se pega 80% desse cálculo. Então, o que pode ocorrer? Por que eu digo que cada caso é um caso nessa questão do STF, esse novo julgamento, nossa nova decisão? Nós podemos hoje ter uma média aritmética, faz a conta, fica a média, que é o 100%, que é aquilo que tu vai receber, 1.580. Aí nós aplicamos, como a pessoa teve vários trabalhos, vários salários de contribuição e teve alteração só naqueles períodos, certo? Nós fazemos um novo cálculo e esse 1.540, o cálculo chega a 1.530. Então, essa pessoa especificamente não vai ter reajuste, porque a média, acrescentando os novos períodos, ainda vai ficar menor daquilo que ela recebe.
Então, essa pessoa não tem. Aí tu vai me perguntar, mas como? Se eu vou aumentar alguns valores, como é que ainda vai diminuir? É média aritmética. Se tu hoje faz uma média que tu divide por 80, depois uma média que tu vai dividir por 82... Claro. Né? Tu vai dividir por mais, então, tudo é. Essa questão do STF, a majoração das emendas constitucionais 20 e 41, elas são muito específicas. Tá, as pessoas têm que fazer o cálculo para saber se elas têm direito. É o que eu ia te perguntar. Esse cálculo para ser feito, esse cálculo, claro, eu acho que pelo que tu disseste, as pessoas em tese até podem fazer esse cálculo. Podem mas fazer. Não é o recomendável, porque pelas nuances desse cálculo, é bom procurar então um especialista para lidar com isso. O ideal é que a maioria das pessoas, se pegarem as suas cartas de contribuição, essa que nós imprimimos pelo site do Ministério da Previdência, no final sempre aparece uma fórmula. Se tu conseguir trabalhar com aquela fórmula, que é extremamente complexa... Lembra pra gente o site. Pra gente é www.mpas.gov.br. O MPAS significa Ministério da Previdência e Assistência Social. Ali tu vai no atendimento ao segurado, né? E clicando, abre todo o atendimento. A parte direita inferior nós encontramos carta de concessão. É muito importante tu ter a carta de concessão para poder fazer esse cálculo. Tá, eu te interrompi. Vou tentar retomar essa parte. Tem essa questão toda do cálculo. E me parece um cálculo que assim, tem uma estrutura simples, mas é claro que deve ter sua peculiaridade. Tá, a gente consegue elaborar esse cálculo, ele anda, a gente chega a valores que vale a pena então discutir isso. A doutora disse que ainda tem espaço para conseguir isso administrativamente, foi isso que eu entendi? Tem. O INSS, com essa decisão do STF, ele reconheceu, né, que existem, ele já tem, diríamos assim, uma listagem de todos aqueles beneficiários que podem ter concedido essa revisão. Tá? O INSS informou que todo mundo pode entrar requerendo benefício. Mas, como é questão de INSS, a gente nunca sabe se vai ser deferido ou não. Havendo indeferimento, nós fazemos a questão judicial. Além disso, tem a questão prescricional, né? A gente tem prazos para isso. Tem a prescrição normal. As pessoas, digamos assim, nós estaríamos falando hoje aqui de quem? De quando para cá essa nossa situação teria validade de ser analisada? Olha, nós vamos pegar uns benefícios, tem benefício até de 88 que vai entrar com algumas revisões. A gente chama, aliás, de benefício, mas benefício é tudo. A gente vai falar de pensão, fala de aposentadoria. É tudo que tu tem o benefício da Previdência. Aí tu se torna um beneficiário. Aí tu me pergunta, sou beneficiário de quê? De um benefício que se chama aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria, né? Poderia ter anterior a esse período? A gente poderia considerar a hipótese? De 88. Difícil? Muito difícil? Muito difícil. Isso tem um vínculo com a Constituição, com a relação disso, ou é simplesmente uma coincidência de prescrição? Tem um vínculo, principalmente esse da emenda constitucional. Todos os dois, na verdade, são duas emendas constitucionais, né? Então elas acabam praticamente tendo vínculo. Mas ainda nessa parte administrativa. Essa parte administrativa, a doutora recomenda que procure um especialista igual, até pela complexidade do cálculo em si. O ideal é tu fazeres o pedido administrativo já juntando o cálculo. Então, aquilo que nós falamos de fazer um pedido administrativo já com a liquidação. Isso aceleraria muito? Muito, claro, porque o INSS não precisa fazer o cálculo. A gente pode falar em que tempo, mais ou menos, se fizer assim? Olha, eu sei que a pergunta é difícil. Outra vez também. A questão de recurso do INSS é uma coisa complicada. Eu te diria, igual eu falei na outra entrevista, que antigamente era questão de anos, uma questão administrativa, tá? Nós entramos lá no escritório com algumas em julho e ainda não tivemos decisão. Que foram as nossas primeiras, né? Eu não sei se foi julho, a data assim, mas foi ano passado, nós não tivemos ainda decisão. Então quer dizer que, na verdade, quem promete que vai resolver no mês... Não. Olha, até pode ter sorte, mas aí é questão de sorte. Se trata de sorte. Competência, eu te diria que não, a pessoa pode ser competente. O contrário é comum, né? Ela é competente, mas cai na mão de alguém que tenha muito trabalho dentro do... Sim. E aí não consegue fazer o benefício. Existe uma diferença de velocidade, a gente pode falar assim, entre as localidades, entre as procuradorias. No interior tem sido melhor eu não sei se a doutora tem essa informação, como é que está esse Algumas agências do interior
que tem os seus chefes e a demanda diferenciada, claro que vai ser mais rápido, né? Mas agora o pessoal depois da greve que terminou, aquela greve que nós tivemos dos peritos de muito tempo, os chefes das agências já conseguiram controlar a situação e se formaram juntas de recurso muito boas e ágeis. Inclusive tem recursos daqui que estão saindo para ir para Goiânia e eles vão e voltam em 20 dias, nem isso. Então, eles estão bem estruturados. Assim, o INSS, apesar de todo aquele mito que nós temos com relação ao INSS, os funcionários, ele está se estruturando, ele está tentando se profissionalizar, ele está tentando, sabe? Eu tenho visto, assim, diariamente uma Esse acompanhamento maior do processo administrativo, ele é fácil hoje para o cidadão ou ele requer realmente essa assistência? Quer dizer, vamos dizer, a doutora vai fazer um procedimento administrativo para resolver isso. O cidadão tem acesso no movimento, ele consegue acompanhar como é que está se processando isso para o julgamento? Não é, por exemplo, igual nós temos os acompanhamentos de fóruns, Justiça Federal, que aparece ali, né? Existe um campo nesse site do INSS que fala sobre revisão, acompanhe a revisão do seu benefício, que ali nós vamos falar, vai aparecer benefício sendo revisado, nada mais. Ou benefício revisado, ou benefício não tem direito. Aí já tem a resposta. Nós somos limitados à entrada do pedido e a decisão. Vamos ver se eu entendi. Na verdade, a mecânica que estabelece a forma e a velocidade disso tem uma relação direta com o cálculo, enfim, o acerto do cálculo. Isso. Claro, evidentemente, com a regularidade da documentação que vai ser apresentado. Isso. Né? E que outro fator eu posso considerar aqui para a gente conseguir ser mais ágil na resposta disso? Teria mais algum ingrediente aqui relevante nisso? Acho que não, porque hoje do Bom, cálculo... eu já falei bastante, o cálculo já é muito nisso, né? Na verdade, o requerimento igual quando nós aprendemos na faculdade. Habeas corpus tu pode fazer em qualquer papel. Tu pode pegar um guardanapo de coisa e fazer um habeas corpus. Muitas lendas e mitos, né? O requerimento administrativo tu até pode fazer. Mas vamos imaginar que um requerimento para esse tipo de benefício feito por um especialista, onde ele vai colocar a decisão do STF, todo o fundamento do direito, o fundamento constitucional, é muito mais completo e direto do que um simples requerimento pedindo do que simplesmente preencher o formulário. Exatamente, do que simplesmente preencher o formulário. Inclusive, existem alguns postos que estão indeferindo. Então, tu fazendo um requerimento administrativo bem embasado, tu embasa muito bem uma futura ação judicial, se é necessário for. Nessa questão, para a gente arrematar nesse bloco aqui, a gente está falando de ação judicial, né? Administrativo judicial. Quero tocar melhor nisso um pouco mais adiante na nossa conversa. Mas, enfim, o que a doutora tem visto? Dar uma vazão maior para a justiça ou os procedimentos administrativos têm conseguido dar um equilíbrio assim, entre acertos, soluções no administrativo e soluções judiciais? Existem alguns juízes que, para não encher o judiciário, eles dizem o seguinte: eu não posso dar o direito que não foi indeferido, certo? Então, o que ocorre? Eles dizem que primeiro tu tem que fazer o pedido administrativo como um pré-requisito. Exatamente. Fique conosco, nós voltamos já já.